Quando eu estava esse texto, o Espírito Santo falou assim para mim: é muito difícil as pessoas saírem de algumas situações, de algumas circunstâncias que entram, de alguns costumes. É muito difícil deixar, é muito difícil sair. Então Jesus nessa noite, ele fala comigo, com você, em relação ao que ele falou com Abraão. Gênesis 12, do verso 1 em diante. Glória a Deus. Eu não sei o que você precisa deixar hoje, da onde você precisa sair, mas o Senhor nessa noite, Ele traz ao meu coração e ao seu coração. Não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas você pode sair dela. Não sei qual a dificuldade que você enfrenta, mas você pode sair. Não sei qual é o vício ou a situação que domina você, mas você pode sair. Basta você querer. Amém? Todos encontraram? Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Se tu, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Mamre. E estavam então os cananeus na terra. Apareceu-lhe o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda. Sendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, através da tua palavra, que nós possamos sairmos daqui, Pai, convictos de que o Senhor, nessa noite, nos instruiu acerca daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, acerca daquilo que o Senhor tem para que nós façamos. Muitas vezes nós procuramos um caminho, caminhamos por um caminho, mas a tua palavra diz que o caminho do Senhor é o caminho perfeito, é o caminho da bênção, é o caminho da vitória, é o caminho da salvação. Por isso que a tua palavra diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus nessa noite nos ensina o caminho em que devemos caminhar. Mas Ele dá uma ordem: sai dessa situação, sai desse problema, sai deste lugar a qual você se encontra, sai dessa situação a qual você se encontra neste momento. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos, por cada um que tem ofertado, cada um que tem estimado nesta casa. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É uma coisa assim que, quando a gente olha para a palavra de Deus, até mudança quando a gente vai fazer. Quando a gente vai mudar de uma casa para outra, é um transtorno. Você já começa a pensar no que pode acontecer, no que pode quebrar, no que pode chegar lá quebrar, como que vai chegar lá. Então quando a gente vai sair de algum lugar, a gente tem um transtorno, um pensamento que vai acontecer. Mas Abraão, ele sai da terra dele, da parentela dele, não só disso, mas ele deixa os pais, ele deixa a casa dos pais dele,
e vai para um lugar que ele não sabia para onde era, não conhecia, porque Deus não falou. Deus falou, vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não falou assim, vai até o Castelo Branco, vai até Maringá, vai até Curitiba. Não, Deus não falou isso. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Então, no caminho é que Deus, que Jesus, iria mostrar. Eu abro um parênteses aqui para dizer para você, é na caminhada que Deus vai te instruir. É no caminho que você vai percorrer que Deus vai te ensinar. É quando você começa a caminhar que Deus vai começar a te mostrar coisas que talvez você pensava que não conseguia, que não ia ter, que não ia alcançar. Porque é na caminhada que nós iniciamos que Deus vai mostrando. Ele só fala, levanta e vai. Vai, eu vou te mostrando. Eu vou dando as coordenadas para você fazer. Eu vou direcionando para onde você vai. O cristão, quando ele é movido pelo Espírito Santo, ele não se preocupa quando Deus fala. Ele não tem nenhum tipo de preocupação. Quando Deus fala assim, vai que eu estou contigo. Vai que eu sou contigo, homem valente, homem valoroso, mulher valente. Então Jesus, quando ele fala aqui, quando ele fala com Abraão, ele diz assim, olha, disse o Senhor Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não falou assim, vai para a terra lá, tal lugar. Não. Jesus, ele não falou para mim e para você, quando ele nos chamou para fazermos a vontade dele, ele só falou, caminha, eu vou te ensinando, eu vou te instruindo, eu vou dizendo para você o que você tem que fazer daqui para frente, vou mostrando o que você tem que deixar, o que você tem que largar, da onde você tem que sair, para onde você tem que ir. Então Jesus, ele vai direcionando o caminho daquele que busca a vontade de Deus, e ele não se preocupa quando Deus fala, olha, sai daí, sai desse lugar, deixa isso aí para trás. Quando ele fala para Ló, para a família, olha, sai de Sodoma e Gomorra, não olhe para trás, olha para frente, vai para frente. A mulher de Ló, ela não consegue aguentar a curiosidade de saber o que estava acontecendo na cidade de Sodoma e Gomorra. Ela vai e olha para trás, e a Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal. Ela se tornou algo imprestável, algo que não tinha valor, porque era um ser humano. Então nós, para muitas vezes, para Deus, nós temos um valor muito grande, e é isso que Deus não quer, que esse valor se perca, que esse brilho se perca da nossa vida. Então por isso que ele fala, sai, levanta e vai, sai da casa do teu pai. Primeira coisa, eu penso assim, e é o que a Bíblia diz, quando o homem ou a mulher casa, o que a Bíblia diz? Deixa teu pai e tua mãe, unir-se-á ao teu marido, e vocês serão uma só carne. Vocês não serão mais dois, serão um só. Deus aqui, você não vai ver que Deus não manda Abraão levar pai e mãe. Ele falou assim, sai da casa do teu pai, deixa teu pai e tua mãe, e vai para o lugar que eu te mostrarei. O que Deus estava querendo dizer com isso? Deus estava instruindo Abraão a viver uma vida separada daquilo que ele tinha com o pai dele, com a família dele. Ele precisava tomar um rumo na vida dele, precisava tomar as rédeas da vida dele. Porque talvez ali onde ele estava acomodado. Se acomodou ali com a parentela, se acomodou na casa dos pais, né? Não é que nem hoje. Hoje você vê, você olha no camarada e fala, quantos anos você tem? Tem 40 anos, você não tem, mora com meu pai e com a minha mãe. Mas você mora com a sua mãe, mora com a minha mãe e com meu pai. Por quê? Porque ele se acomodou ali. Até Deus não mandar para ficar ali. Ou talvez Deus até já mandou, né? Deus disse, vai, não vou não, sai daqui de jeito nenhum. Não vou não. Então Deus, ele sabe como conduzir. O que Deus ele quer? Que cada um tenha uma vida própria. Cada um tenha a direção da sua vida coordenada por ele, direcionada por ele. Mas naquilo que ele manda, naquilo que ele fala. Só que eu pergunto para você hoje, igreja, quantos querem ouvir isso de Deus? Você já pensou
Deus chegar assim, sai da casa do teu pai, não sai nada. Na casa do meu pai, quem vou falar lavada, comida, cama, mesa. Não vou não. Vou sair não. Então nós temos essa dificuldade de nos desprendermos daquilo que a gente precisa se desprender. E Deus simplesmente queria fazer com que Abraão se desprendesse ali da parentela dele, da casa dos pais, da família, ali e ir-se para uma terra distante, para outra terra, abrir novos horizontes, conhecer novas terras. Então o que Jesus quer de nós é isso. Nós viemos a nos desprender de coisas que nós estamos presos, coisas que nós carregamos, coisas que nós adquirimos ao longo da vida, coisas que nós aprendemos a gostar. E Jesus fala assim: deixa, larga, sai, vem. Quantas pessoas hoje precisam ouvir a voz de Deus, obedecerem o ide de Jesus, que é o que Marcos 15 fala: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então que Jesus está dizendo assim: ó, vai e prega. Não fica acomodado aí não. Não fica só sentada. Vai lá e prega. A pregação da igreja, ela cabe ao pastor. Mas uma pregação, uma evangelização individual, ela cabe a qualquer um de nós. E não pense você que talvez você for lá fora e pregar, e eu pregar lá fora, talvez a minha pregação vai se fazer mais efeito que a sua. Não se muda com isso não. Talvez a sua pregação vai ter mais efeito que a minha, que a sua vai falar: ah, mas ele é pastor, então ele prega mesmo. Mas quando você abre a tua boca e você fala, peraí, mas não é pastor? Como é que está aí falando? Como é que está pregando? Então essa pregação acaba tendo mais valor do que talvez a minha. Por exemplo, eu sou pastor, as pessoas falam: ele é pastor, então. Esse dia eu fui foi sábado, na segunda aula lá, e eu conversando com o irmão do ministério, e ele falou assim para mim: eu tenho 24 anos e já estou fazendo isso na igreja. Eu falei: glória a Deus. Eu fiquei feliz, cara, de saber que um cara com 24 anos de idade já está tocando na igreja, já está louvando na igreja, já está fazendo a obra de Deus lá dentro. Aí ele falou assim para mim: então o senhor é pastor? Eu falei: tá. A graça de Deus sou, a glória de Deus eu sou. Não é para a glória minha, para a glória dele. Mas há quantos anos o senhor é pastor? Eu falei que eu pastorei já tem uns 12 anos já, uns 12 anos. Mas que eu me converti já vai fazer 23 anos. Fez 23 anos, já fez 23. Foi em outubro que eu passei, fez 23 anos. Aí ele falou assim para mim: ah, então o senhor conhece a Bíblia de capa a capa? Eu falei: eu já li. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu preciso ler ela. Então na questão que ele falou para mim, o que ele disse? Ele estava tocando, estava cantando, mas não tinha o hábito de ler. Então todos nós temos que criar esse hábito de leitura bíblica. Não importa se você é levita, se você não é, se você é pastor, se você não é. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a sua vida eterna, são elas de mim testificam. João 8, agora me perdi. João 5,39. Então Jesus fala assim: olha, examinai as Escrituras, porque você julga ter nela a sua vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus fala assim: ela fala de mim, ela fala a meu respeito. Então se você examinar, você vai conhecer a meu respeito, você vai saber a meu respeito. Não é a mesma coisa quando a gente quer saber da vida de uma pessoa, onde ela mora, o que ela é, o que ela foi. É só você examinar. Examinar o que, pastor? Passado, presente, futuro só pertence a Deus. Mas se você quiser saber quem era o pastor Denório, em 2000 para trás, você vai falar assim: ixi, rapaz, era um cachaceiro, era um perdido, rapaz, o homem era terrível, hein?
Aí você vai analisar de 2002 para cá, você fala, ó, rapaz, em 2002 ele se converteu, ele mudou, rapaz. Agora está pregando a palavra, agora está ensinando as pessoas um caminho diferente. Por quê? Porque ele foi lá e examinou a minha vida, examinou o meu passado, examina o meu presente. Então ela fala assim, rapaz, era terrível, mas hoje é nova criatura em Cristo. Fazia isso, mas não faz mais. Ele estava lá no boteco, mas ele saiu, porque alguém deve ter mandado ele sair da sala. Quem foi que mandou? Será quem foi que falou, sai daí, sai desse bar, sai dessa cachaça, sai dessa vida? Então Jesus, ele vai nos ensinando ao longo da vida, e nós nunca vamos saber tudo, tá? Não coloca na sua cabeça que você vai saber tudo, não. Porque ele falou assim para mim, então o senhor conhece a Bíblia inteira? Eu falei assim, eu li. Eu conheço algumas coisas, mas eu li. Agora não vou dizer que eu vou saber tudo. Não. Na hora que precisar, o Espírito Santo me revela os versículos que eu preciso naquele momento, naquela hora. Mas eu preciso ler. Eu preciso fazer. Então nós, é que nem o louvor. O que eles fazem? Eles ensaiam. Para tentar corrigir algum errinho que tinha, se não ensaiar. Se for cantar direto, de repente, um errinho de nada que poderia consertar no ensaio, se não ensaiou, vai passar. Então o que eles fazem? Eles ensaiam antes. Olha, essa parte aqui não ficou bom, ó, essa parte aqui. Aí você vê o Daniel fazendo assim, faz assim, aí o Denise está pegando. Aí você fala, alguém está me ensinando ali, alguém está regendo ali. Então são os concertinhos que vão fazendo ao longo do ensaio. Agora na nossa vida, na caminhada com Jesus, nós também estamos consertando alguma coisa. Olha, aqui você errou, não erra mais. O que ele falou para aquela mulher adulta? Né? Ó, vai e não pegue mais, para que não te aconteça coisa pior. Então ele instruiu ela, você estava no caminho errado, você errou, mas você quer consertar? Quero, então vai e não pegue mais. Jesus nunca vai descartar ninguém. Preste atenção nisso que eu estou dizendo aqui. Jesus não descarta ninguém. Todos nós somos preciosos aos olhos de Deus. Todos nós somos pessoas escolhidas por Deus. Mas nós não somos insubstituíveis. Coloque isso na cabeça e no coração. Eu não sou insubstituível. Deus pode me substituir a qualquer momento. Basta eu errar. Basta eu deixar de caminhar com Ele. Ele me substitui alguém, talvez até melhor que eu, com mais sabedoria, com mais autoridade. Porque o único que é insubstituível é Deus. Ele sim. Ele a ninguém tenta, ninguém pode substituir Deus. Deus é acima de todos. Então quando ele fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, será que Abraão na hora não deu assim uma pensada? Olhou e falou assim, ai Senhor, mas estou tão bem aqui, olha, eu tenho fazenda, olha aqui, o texto que levou as fazendas dele, olha, eu tenho fazenda, eu tenho riqueza, eu tenho gado, eu tenho ovelha, eu tenho 75 pessoas que trabalham comigo, que estão comigo, olha, leva todo mundo com você. Então nós começamos a dar desculpas para Deus, quando Deus fala assim, olha, larga o vício, larga essa vida, sai daí, vem para cá. A gente fala, Deus, eu não consigo, é tão difícil, eu não consigo. Não é assim que alguns falam? Eu não consigo deixar de fumar, não consigo parar de beber, não consigo parar com isso, não consigo parar com aquilo. E Paulo fala assim, posso tudo naquele que me fortalece. Então Paulo já ensina, você pode, basta você querer. Quando ele fala em 2 Coríntios 5,17, ele diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tudo estava fazendo novo na vida de Abraão. Abraão estava saindo de uma segurança,
de uma proteção dos pais. Ele tinha essa proteção, porque o papel do pai e da mãe é proteger os filhos. Proteger. Você não vai ver pai e mãe desproteger o filho, vai proteger. Ele não vai deixar os filhos desprotegidos, vai proteger. Mas Deus falou assim: sai, que eu vou te proteger daqui para frente. Sai, que eu vou te mostrar daqui para frente. Sai, que eu vou te ensinar daqui para frente. Sai, que agora eu vou te formar uma nova pessoa, um novo homem, que não vai precisar ficar, talvez, à mercê do pai e da mãe, mas vai estar à mercê do meu chamado, da minha promessa, que a promessa de Deus são para todos, sem exceção. Ninguém aqui é melhor ou menor do que ninguém. Aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Aos olhos de Deus, talvez você que pense que é o menor aqui desse lugar, você é igual a mim, igual a qualquer pessoa perante Deus. O que vai fazer a diferença é o id. Vai, sai. É isso que vai fazer a diferença. A diferença nossa de um do outro é quando eu obedeço o que Deus manda fazer e o outro não obedece. Por exemplo, Deus fala assim: vai, Daniel. Daniel vai. Vai, Daniel. Não vou não. Não vou não. Então essa vai ser a diferença. O Daniel foi. O Daniel obedeceu. Mas para Deus, eu e Daniel não somos iguais. Mas a decisão do Daniel, ela vai ultrapassar a mim, porque eu não quis. Então o problema não é a gente pensar assim: eu não sou ninguém, eu não sou nada. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Agindo Ele por você, ninguém pode impedir. Ninguém impede a sua caminhada, ninguém impede o seu crescimento, ninguém impede o seu louvor, ninguém impede a tua adoração, ninguém impede a sua pregação, ninguém impede a sua evangelização. Porque se você seguiu o que Jesus falou: vai e faz, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Só que nós temos essa indecisão. Nós demoramos a decidir alguma coisa com Deus. Eu falo que esse de Israel, eu ouvi a palavra de Deus com 25 anos. Quando eu ouvi bem forte mesmo no meu coração. E eu ainda falei: não, eu vou ficar mais um pouquinho, eu sou muito novo. Tenho que beber uma cervejinha. Espera um pouquinho, Deus. E Deus me esperou até os 38. Dos 25 até os 38. Então foram aí praticamente mais 12 anos para frente. E Deus me conservou. Mas quando chegou nos 38 anos de idade, não teve mais para onde eu correr. Não teve mais. E Ele falou assim: é a segunda vez que eu estou te chamando. E eu não vou te chamar mais. Porque eu já falei para você o que você vai ser e o que eu vou fazer através de você, através da sua vida. Eu vou curar, eu vou libertar, eu vou restaurar e vou mudar a sua história. Quando eu ouvi pela segunda vez, agora não tem mais jeito. Aí a minha esposa já estava, minha filha já estava. Eu falei: só falta eu, então eu vou, agora eu vou. E quando eu comecei a caminhar, eu comecei a ver Deus fazer milagres de pessoas que o médico tinha desenganado. Pessoas que o médico falou assim: vai morrer. E Deus falou assim: vai lá e fala que não vai morrer. E eu com medo de falar. E aí alguém falou assim: se você não falar o que Deus mandou você falar, Deus vai cobrar. Olha para o cara e fala assim: como é que você sabe? Eu não falei para ninguém. Deus já estava falando que eu estava para puxar meu orelha. Porque eu estava tentando fugir do chamado de Deus. Se a gente abrir um parênteses aqui e olhar, por que Jonas é engolido por um peixe? Porque ele só obedece o que Deus falou. Jonas vai até a cidade de Nínive, prega contra ela. Não, perdão, Tarso, Jonas mesmo. Então o que acontece na nossa vida? Quando a gente desobedece o chamado de Deus, acontecem coisas que não era para acontecer. Uma luta, uma dificuldade muito grande pode nos assolar. Um problema muito sério pode nos acometer, porque a gente deixou de fazer aquilo que Deus queria que a gente fizesse. Não é mais fácil a gente obedecer a Deus do que passar as lutas que muitos enfrentam aí?
Eu converso com pessoas ao longo do dia, quando eu encontro algumas pessoas, e ela fala assim: pastor, está muito difícil para mim, olha, para mim não tem mais jeito. Não tem mais jeito para mim. Tem jeito para tudo. Deus dá jeito para tudo. Deus pode mudar qualquer coisa. Basta eu querer. Basta eu obedecer aquilo que Jesus quer. Só que alguns relutam. Alguns relutam. Eu tenho pessoas da minha família que até hoje estão relutando. Não estão querendo, não querem. E eu já falei, já orei, já abençoei, falei, vamos, ainda não. Mas Jesus que está mandando, não sou eu. Então, quando nós obedecemos aquilo que Deus coloca no nosso coração, as coisas começam a se engrenar, começam a dar certo. Começam a dar certo. Meu casamento, em 2000, estava perdido. Então foram 2 anos de luta, de briga entre eu e ela: vou largar, vou embora, eu vou te deixar, você não sei o quê. E eu era pouco, falava: então vai, corta a luz verde para casa, tchau. Mas Deus segurou ela ainda, até 2002, até a minha conversão. Eu falo que Deus segurou ela ouviu a voz de Deus e falou assim: fica aí, fica do lado dele, porque as coisas vão mudar. Mas na cabeça dela, na minha, não ia mudar. Não, nós estamos brigando, o negócio não dá certo, isso aí não muda, isso aí não vai mudar, não para de beber, não para de fumar, ele não para de brigar, não para de não sei o quê. Então tudo isso era o relatório que a gente tinha naquele momento. Eu não largo, ela quer que eu largue, eu não vou largar. Ela lembra disso que eu falei, ela falou assim para mim: se eu parar de fumar, você pode ir embora. Pode ir embora, que eu não paro de fumar, não. Olha para você ver a que ponto chega a cegueira do ser humano. Perder uma família, perder um casamento por causa de um vício. Até o ponto que Jesus me pega em 2002 e ele falou assim: agora eu vou te libertar. Você quer? Eu falei: agora eu quero. E com a glória de Deus, nós estamos em 2025, eu estou aqui. 23 anos caminhando com Jesus, com o meu casamento restaurado, com a minha família restaurada. Porque eu obedeci a voz de Deus. Deixa, sai daí, larga isso e vem para cá. Quantos perderam o seu casamento porque não largaram? Já tem testemunho aqui dentro, não tem? Aqui dentro. Porque não largaram a teimosia de achar: não, eu não paro, eu não largo. Perderam os seus casamentos, perderam suas famílias, por causa de uma ignorância que a gente tinha, de achar: não, eu não paro, se ela quiser ficar comigo, fica assim. Ninguém consegue aguentar. Ninguém. Eu falo uma coisa para vocês, sem medo de errar: se eu não tivesse me convertido, a pastora não ia aguentar. Ela já estava no limite dela, já não estava aguentando mais. Não tem quem suporta uma pessoa quando ele não tem Deus no coração, quando ele acha que ele é o certo, que ele é o centro das atenções, quando ele acha que ele é o cara, e quem é o cara é Jesus. Nós somos criados por ele, mas quem manda tudo é ele, quem determina tudo é ele, quem faz tudo é ele, quem realiza tudo é ele. Aleluias, aleluias. Mas eu preciso colocar isso no meu coração e dizer assim: eu preciso dele, eu necessito dele. Sem ele eu não posso nada, sem ele eu não faço nada, sem ele eu não dou um passo. Aleluia. O meu casamento é blindado por ele, o meu casamento é sustentado por ele. Meu casamento é destruído pelo Zé Pilantra, pelo Preto Velho, pelo Tranca-Roupa, qualquer um desses. Mas quando Jesus entra, eles têm que ir embora. O meu casamento é firmado, é blindado por ele, por Jesus. Mas ele falou para mim: sai dessa vida, larga essa vida, porque senão você vai perder tudo que você tem. E eu obedeci aquela voz daquele Espírito Santo falando no meu coração. E hoje nós estamos aqui com a glória de Deus, eu e a pastora, 43 anos juntos. E pessoas da minha família disseram: olha, essa menina tem 13 anos de idade, você não vai nem fazer comida para você, rapaz, você não vai nem lavar tua roupa. A glória de Deus, estamos aí juntos. E o que ela faz e o que ela fez
A minha família teve que engolir. A minha família teve que dizer, olha, tira o chapéu para essa menina. Então as pessoas veem de uma forma, Jesus vê de outra. As pessoas querem te derrubar, e Jesus te levanta. As pessoas querem te destruir, Jesus te constrói. Jesus te faz novo. E as pessoas têm que ver e falar assim, olha o que aconteceu na vida dele, olha o que aconteceu na vida dela. O que aconteceu? Ouviu o mandado de Deus, ouviu o chamado de Jesus. Vinde a mim, você que está cansado, você que está destruído, você que está arrebentado, vinde a mim, eu te aliviarei, eu te transformarei, eu te restaurarei. O que Jesus ele quer é um passo de cada um de nós. Independente do que eu sou, independente do que eu era, independente do que eu fiz, Jesus está preocupado com isso. Jesus está preocupado com o que o Vitor fez lá atrás. Jesus quer essa decisão que ele tomou, que ele está aqui hoje, está caminhando, está no caminho do Senhor. É isso que Jesus quer. Alguém pode falar, mas o Vitor fazia isso. Eu falo assim, não quero nem saber. Eu não lembro mais nada que o Vitor faz. Estou vendo o que o Vitor está fazendo hoje. Hoje é uma nova criatura. Hoje é um novo homem na presença de Deus. Aleluia. O que Jesus vai falar de mim, de você, é isso. Quando alguém fala assim, o Manuel era um cachaceiro. Era, mas não é mais. Era, mas não é mais, porque eu transformei, eu mudei, aleluia. O que Deus vai falar para as pessoas, ele obedeceu o meu chamado. Quando eu falei vem, ele veio. Quando eu falei sai daí, ele saiu. Então Abraão só foi considerado o pai da fé porque ele saiu de um lugar de conforto, de um lugar que ele tinha tudo, mas ele saiu porque ele obedeceu a voz do Senhor. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, querido, as coisas mudam. Se você puxar a ficha, vamos falar a capivara, vamos puxar a capivara dentro para ver, você vai ver que não é coisa boa não. Agora assim, rapaz, como é que Jesus converteu o coração desse homem? Converte. Quando ele tem uma porta que se abriu, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei contigo e você comigo. Quando eu abro essa porta, que é o meu coração, e Jesus entra, ele muda, ele transforma. O problema é que algumas pessoas, Jesus bate assim, e ele fala assim, não tem ninguém não. Tem ninguém em casa hoje não. E Jesus fala, eu bati, eu chamei, ninguém ouviu. Por isso que o livro de Apocalipse ele encerra dizendo assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a igreja, é as igrejas, porque nós somos as igrejas de Cristo. Nós somos as igrejas. Essa é uma igreja, mas eu sou uma igreja, você é uma igreja, você é uma igreja, então nós somos as igrejas. Então ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, aleluias. Quando obedecemos a voz do Senhor, nós temos uma vida mudada. E eu profetizo hoje, em nome de Jesus, que haverá mudança neste lugar, que haverá mudança na sua casa, que haverá mudança na sua família, que haverá mudança no seu comportamento, que haverá mudança na sua saúde, haverá saúde, haverá bênção e prosperidade. Porque a palavra diz que bendita serão todas as famílias da terra, através de ti, através de você. Bendita será todas as famílias da terra, aleluia, glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Repita comigo assim com a tua mão erguida. Eu recebo essa palavra nessa noite, porque eu ouvi o chamado de Jesus. E eu vou caminhar aonde Ele mandar. Eu vou. Eu não sei para onde, mas Ele diz que me mostraria. E eu acredito e creio que o melhor Ele tem para a minha vida, para a minha família e para a minha descendência. Você crê nisso?
Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque nessa noite o Senhor falou no nosso coração. Eu quero declarar em nome de Jesus que todas as famílias que estão aqui representando, Pai, que todas as famílias que vieram até elas serão benditas, serão abençoadas, ó Pai, porque a tua palavra prevalece. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos. Dizem amém. Deus abençoe. Tenha um restante de semana abençoado.